Imagine que você é um surfista. Numa manhã quente de sábado, as ondas estão agitadas e você resolve praticar suas habilidades na praia mais próxima. Para pegar as primeiras ondas, você se posiciona em cima da prancha e usa seus braços como um remo para se locomover. Em uma determinada distância, o ponto em que você está começa a se elevar, formando a primeira onda. Você aproveita aquele momento para voltar-se contra a praia e, aos poucos, a onda passa a transferir sua energia para sua prancha, fazendo você entrar em movimento. Bom, este é o mundo real, certo? Mas o que aconteceria e quais as dificuldades se todo o mar fosse feito de mel? Olá, eu sou Gabriel Pontes, estudante de Engenharia Química e este é o Evolução Sapiens. Hoje vamos discutir sobre um fenômeno bastante curioso e interessante, a difusão. E no final do vídeo eu vou te contar algo bem legal a respeito desse tema, então assiste até o final, só não vale pular. Nos anos 1830, o químico escocês Thomas Graham foi responsável por um dos primeiros trabalhos experimentais direcionados ao estudo da difusão. Graham estudava como gases de diferentes naturezas se organizavam quando colocados em contato. Ele descobriu que esses gases não se distribuíam de acordo com a sua densidade, como muitos acreditavam. Ao invés disso, os gases se homogeneizavam atingindo um ponto de equilíbrio termodinâmico. Mas o que isso quer dizer? Antes de tudo, vamos pelo básico. A palavra difusão vem do latim diffundare, que significa espalhar-se. E como qualquer outro termo muito abrangente, é de se esperar que ele tome significados diferentes a depender do contexto. Nesse caso, a difusão pode explicar fenômenos em diversos campos do conhecimento, como a física, química, biologia, sociologia, economia e até mesmo no campo das finanças. Todos eles possuem um sentido em comum, o movimento de coisas ou objetos de um lugar de alta concentração para um local de menor concentração, como a substituição dos neandertais pela difusão do Homo sapiens há mais de 30 mil anos. Neste vídeo, trataremos de difusão no sentido de transporte de matéria, isto é, como átomos, moléculas e íons se transportam através de um determinado meio. Então vamos voltar ao exemplo do surfista, quer dizer, ao seu exemplo. Imagine que você consegue se deslocar a uma distância d pelo mar com apenas uma braçada. Logo, se no nosso mundo imaginário o mar é feito de mel, com a mesma braçada você atingiria uma distância muito menor. Caso você estivesse em um mar de benzeno, que é um líquido menos viscoso que a água, essa mesma braçada te levaria a uma distância muito maior que d. Você já deve ter percebido que essas distâncias atingidas estão relacionadas ao tipo de meio que você se encontra. Em outras palavras, a interação entre a prancha e o líquido. Ou seja, a viscosidade, nesse caso, oferece uma maior resistência ao movimento, que também está ligada ao estado físico do meio. E é exatamente este o mecanismo pelo qual átomos, íons e moléculas se difundem. Cada partícula deve vencer a resistência imposta pelo meio em que se encontra. Para se ter uma ideia, a taxa de difusão de um metal a uma temperatura próxima ao ponto de fusão é de 1 micron por segundo. Isso quer dizer que se a difusão durasse uma semana inteira, a distância percorrida pelo material difundido seria de apenas 60 centímetros, diferentemente dos gases, onde a taxa de difusão em condições normais chega a ser da ordem de centímetros por segundo. Foi em 1855 que o jovem físico alemão de apenas 26 anos, Adolf Fick, formulou a então conhecida primeira lei de Fick. Ele propôs uma equação matemática relativamente simples, porém elegante. Podemos compreender a lei de Fick como uma simples relação de causa e efeito, onde o efeito observado é o que chamamos de fenômeno, ou mais especificamente, transferência de massa, e a causa que gera este fenômeno é o que chamamos de gradiente, que de forma simplificada é a mudança de uma quantidade em uma dada direção. Vamos a um pequeno exemplo. Imagine um grupo de pessoas dentro de uma sala. Todos estão relativamente confortáveis com as condições da sala. Em um dado momento, chega o que chamaremos de interventor. Ele é agressivo e nada amigável, e ordena que todos ali presentes se espremam em um dos cantos da sala. Não satisfeito, ele desliga o ar-condicionado e continua a pressionar a todos. A temperatura aumenta e, com isso, o desconforto de estar presente naquela situação. Alguns minutos se passam e, sem muita explicação, ele resolve ir embora. O que você acha que as pessoas fariam no momento em que o interventor saiu? Naturalmente, as pessoas tenderiam a ocupar os espaços vazios da sala e se afastar uma das outras, diminuindo a sensação de desconforto. Ou seja, no momento da saída do interventor, houve um gradiente de concentração de pessoas que estavam muito concentradas em um local para locais com menor concentração em várias direções. Fick percebeu então que o movimento de matéria em um dado meio é proporcional ao gradiente de concentração de uma determinada substância. Mas não apenas isso. Você lembra do exemplo do surfista? Digo, o seu exemplo? Lá, nós concluímos que o tipo de interação
interação entre a prancha e o meio influenciavam sua locomoção. Com as moléculas e átomos é basicamente a mesma coisa. Algumas substâncias oferecem mais resistência do que outras. Foi então que Fick incluiu o fator de proporcionalidade em sua equação como sendo 1 sobre a resistência ao transporte de matéria. Ele chamou esse fator de coeficiente de difusão. Então, resumidamente, se definirmos uma certa direção e observarmos o movimento de matéria em um certo meio, o fluxo de matéria é igual a menos o coeficiente de difusão vezes o gradiente de concentração, onde o sinal negativo nos informa que a concentração da matéria vai diminuindo ao longo desta direção. No início do vídeo, eu havia dito que faria um comentário bem interessante a respeito do tema. Pois bem, é que até o presente momento, esse fenômeno que discutimos aconteceu com você pelo menos umas 93 vezes, enquanto você respirava. A respiração acontece com base em 2 mecanismos de transferência. Primeiro, há uma diferença de pressão entre o seu pulmão e o ambiente externo, forçando o ar a entrar pelas suas narinas. Em seguida, a difusão ocorre nos alvéolos, onde a diferença de concentração de oxigênio entre o ar recém-chegado e o sangue faz com que esse oxigênio se difunda para a corrente sanguínea. Da mesma forma, o gás carbônico faz o caminho inverso, e, ao expelirmos o ar, a concentração de CO2 passa a ser bem maior. O conhecimento científico nos é apresentado de forma separada e até com nomes diferentes. Na verdade, todo esse conhecimento sempre foi fruto do estudo da natureza e das leis que a governam, independente do nome que levavam. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Peço que você deixe seu like, se inscreva e, se possível, deixe um comentário. Isso ajudará demais o projeto. Grande abraço a todos e até a próxima.